nos tornamos filhos. Então eles dizem que Jesus era apenas um filho de Deus, não era Deus mesmo. Entre esses havia o Sabélio, né? Aquele que fundou o sabelianismo. Essa aí é uma ideia dele. Ele dizia que Jesus era apenas filho de Deus, não era Deus. Assim como os testemunhos de Jeová. Diz que Jesus é um Deus. E eles dizem que Jesus é irmão de Satanás. Não dizem que Jesus é Deus. Tópico 3, significado de unigênito. A etimologia do termo unigênito, monogenês, em grego, indica a deidade do Filho. Essa palavra só aparece 9 vezes no Novo Testamento, sendo 3 em Lucas, veja aí 7, 12, 8, 42, 9, 38, uma em Hebreus, 11, 17, e as outras 5 em referência a Jesus nos escritos joaninos, João 1, 14, 18, 3, 16, 18, 1 de João 4, 9. O vocábulo vem de monós, único, e de genês, que nos parece derivar de genós, raça, tipo, e não necessariamente do verbo genal, gerar. Então, unigênito, quando empregado em relação a Jesus, transmite a ideia de consubstancialidade. É exatamente o que declara o credo dizendo: e cremos em um só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, unigênito do Pai, que é da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai. Veja que nós estamos lendo as palavras aí gregas como se fosse em português. A maioria dos nossos professores não sabe falar grego, então vamos falar mesmo do jeito que está aí na revista, viu? Não se preocupe com isso. Então, se você puder, pegue um livro aí, na internet é de graça. Pegue um livro aí que fala sobre grego, morfologia das palavras, como é que se lê, como é que se escreve. Estude um pouquinho e você vai aprender bastante coisa. É importante estudar os originais, tanto em grego como em hebraico. Como diz aí, unigênito está dizendo que é filho único. Está dizendo que é filho Deus. Aí não está se referindo a Jesus como homem, filho de Deus como homem. Essa palavra unigênito está se referindo a Deus mesmo, Jesus como Deus mesmo. Então ele vem à Terra como o unigênito de Deus. Deus não tinha nenhum outro filho na Terra. Só Jesus é que entrou aqui como filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo. Quando ele entra na Terra como homem, nasce como homem, agora ele é unigênito, Deus mesmo, e ao mesmo tempo ele é unigênito na Terra porque só tinha ele que recebeu o Espírito Santo, que foi cheio do Espírito Santo também, só ele como filho de Deus. Quando é que os outros vão ser filhos de Deus? O dia que eles receberem o Espírito Santo. Quando é que acontece isso? Quando Jesus ressuscita, ele volta, a Bíblia diz, quando outra vez introduz no mundo o seu primogênito, agora é primogênito. Então, quando ele vem novamente como homem na terra, agora no corpo ressurreto, então agora ele é o primeiro, é primogênito de Deus. Olha aí. Então, agora ele vai gerar filhos para Deus. Quando ele assopra sobre os discípulos, então os discípulos estão ali reunidos, e ele aparece no meio deles e diz: paz seja convosco, e aí ele assopra sobre eles o Espírito Santo. Agora eles se tornam também filhos de Deus. O que é preciso fazer para se tornar filho de Deus? É preciso o quê? Acreditar que Jesus morreu na cruz por nós e acreditar que ele ressuscitou. Olha aí, os discípulos acreditavam que ele morreu na cruz? Sim. Eles agora acreditavam que Jesus ressuscitou? Sim, eles tinham certeza que ele ressuscitou. Então eles viram Jesus ressurreto. Faltava o quê? Receberem o Espírito Santo. Quando eles recebem o Espírito Santo, isso é o quê? Nascer de novo, nascer do Espírito. Agora eles se tornam filhos de Deus. E a partir daí, todos os que aceitam Jesus como Senhor e Salvador, acreditam que ele morreu na cruz, que ele ressuscitou,
se tornam filhos de Deus também. Por quê? Porque recebem o Espírito Santo. Para ser filho de Deus tem que ser parecido com Deus. Deus é Espírito. Então é preciso ter o Espírito Santo dentro de nós para sermos filhos. Senão não somos. Já o batismo no Espírito Santo vai ser o quê? Um revestimento de poder para nós pregarmos o legítimo Evangelho, com sinais, prodígios e maravilhas. Para nós pregarmos o Evangelho saindo, tanto pregarmos na nossa cidade, como em nosso estado, como em nosso país e em todo o mundo. E Jesus disse bem claro, para nós não sairmos pregando antes de recebermos o batismo do Espírito Santo. Ele disse para os discípulos, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Depois vocês vão ser minhas testemunhas, vão pregar o Evangelho por toda parte. Mas primeiro recebam o batismo do Espírito Santo. Eles já tinham recebido o Espírito Santo, já eram filhos de Deus. Agora precisávamos receber o revestimento de poder para sair pregando o Evangelho. Por isso que nós temos aí tantas denominações que têm mais atrapalhado o Evangelho do que ajudado. Porque não obedeceram à ordem de Jesus, não esperavam ser batizados no Espírito Santo. E está aí essa bagunça que está por aí, dando péssimo testemunho, vivendo de qualquer maneira, mas dizendo-se cristãos, e o legítimo Evangelho não está sendo pregado. Então, unigênito aqui significa uma mesma substância com o Pai, uma mesma essência com o Pai. O Pai é Deus, o Filho Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus. Lembrando sempre que é um Deus só. Na parte 2 nós temos aí a deidade do Filho de Deus. Tópico 1, o Verbo de Deus. Tópico 2, reações à divindade de Jesus. Tópico 3, o relacionamento entre o Pai e o Filho. Tópico 1, então, o Verbo de Deus. O Verbo é a palavra do grego logos. O termo Deus aparece 2 vezes nesta passagem. Uma delas em referência ao Pai, e o Verbo estava com Deus. Aqui temos uma indicação do relacionamento intratrinitariano, ou seja, entre a Trindade antes mesmo da fundação do mundo. A preposição grega pros, usada para com, nessa segunda cláusula, diz respeito ao plano da igualdade e intimidade face a face, além de mostrar a distinção entre o Pai e o Filho, um golpe mortal contra o sabelianismo. Então, quando diz que Jesus é o Verbo e diz que o Verbo estava com Deus, olha aí, está dizendo que Jesus estava com Deus antes mesmo de ser fundado aí o mundo, o universo todo, antes de haver o tempo, né? Jesus já estava com o Pai. Ele era Deus já, nunca deixou de ser Deus. Quando o sabelianismo aí vem dizendo que Jesus não é Deus, este versículo aí só seria suficiente para acabar com essa ideia. A segunda referência, e o Verbo era Deus, aponta para o Filho. Não se trata de acréscimo de mais um Deus aqui, posto que o apóstolo foi revelado pelo Espírito Santo que o Verbo divino está incluído na essência una e divisível da deidade, embora seja ele distinto do Pai. João 8, 17, 18, segundo de João 3. Da mesma forma, o apóstolo Paulo transmitiu esta verdade ao dizer que para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo, para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. 1 Coríntios 8, 6. Trata-se do monoteísmo cristão. Então, quando diz o Verbo era Deus, olha, já disse, identificou que o Verbo é Jesus. Agora está dizendo que o Verbo era Deus, pronto, está dizendo claramente que Jesus é Deus. Então, em 1 de João, por exemplo, João fala claramente, 3 são os que testificam no céu, então 3 são os que também testificam na terra. E ele diz que esses 3 são um só, ainda diz que os 3 concordam num. Olha aí, está bem claro, né? Não existe como fugir dessa ideia de que Jesus realmente é Deus. E o apóstolo Paulo diz bem claro que para nós só existe um Deus. E ele diz, só existe um Salvador, que é Jesus Cristo.
está mostrando que Jesus é Deus. Ele diz que Jesus é o Senhor. Só existe um, que é Deus. Então, está bem claro na Bíblia que Jesus é Deus. E quando fala então de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo, não deixa de ser monoteísmo. São 3 pessoas, mas é um Deus só. Tópico 2, reações à divindade de Jesus. É digno de nota que o apóstolo João e Paulo, como os demais, eram judeus e foram criados num contexto monoteístico. Portanto, não admitiam em hipótese alguma outra divindade, senão só e somente só o Deus Javé de Israel, como está em Marcos 12, 28 a 30. Então, lá em Marcos, o que está escrito? Está escrito lá o Shema, né? O Shema de Deus. Está escrito lá, okay? Ouça Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então os judeus não aceitavam a mínima ideia de dizer que Deus era formado aí por 3 pessoas. Né? Eles não admitiam isso. Para eles estava alguém dizendo que havia 3 deuses. Eles não compreendiam, embora aí no Shema ou Shema estivesse claramente no plural aí, quando se fala de Deus. Então, eles não compreendiam e continuam não compreendendo. Para eles a palavra é um aí, e esse um pode ser dito assim: eu, minha mulher, meus filhos moramos em uma casa. Então eles falam que esse um aí pode indicar plural assim. Então eles não aceitam a ideia de que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E eles combateram Paulo, combateram João, todos os pregadores do Evangelho até hoje, por causa disso. Eles não conseguem compreender a trindade de Deus. Observemos que a cada fala do Senhor Jesus a respeito de sua divindade, de sua igualdade com o Pai, o próprio apóstolo João registra a reação dos judeus como protesto, como está em João 5, 18, 8, 58, 59, 10, 30, 33. Mesmo assim, esses apóstolos não hesitaram em declarar com ousadia e abertamente a deidade absoluta de Jesus, como está em João 20, 28, Romanos 9, 5, Colossenses 2, 9, Tito 2, 13, 1 João 5, 20. Então, embora João, embora aí Paulo, né, fossem judeus, descendentes de judeus, eles não deixaram de comprovar e de assumir a deidade de Jesus, dizendo que Jesus realmente é Deus. Embora os judeus, né, combatiam, falavam mal de Jesus, blasfemaram, fizeram de tudo, ainda chamaram de Jesus até de Beelzebub, príncipe dos demônios, fizeram de tudo, porque Jesus se declarava Deus, como Filho de Deus, e eles achavam isso um absurdo. Ele se declarava igual a Deus, sendo Deus, e eles achavam absurdo. Para eles, Deus é um, e é uma pessoa só. Então eles não compreendiam e continuam não compreendendo. Se tivessem compreendido, seriam salvos. Mas, infelizmente, tem apenas uma religião, o judaísmo, que adota um Deus só, o verdadeiro Deus, como Deus. Mas isso não salva eles. Quem salva é só Jesus. Como eles não aceitam Jesus como Senhor e Salvador, não podem ser salvos. Só o remanescente, no final da grande tribulação, quando Jesus vier, né, em glória, com a sua igreja, aí, ali, eles vão reconhecer Jesus, que eles estarão clamando por Jesus, clamando pelo seu Messias. Aí Jesus vem e desce, ele desce, pisa no Monte das Oliveiras, e ali os judeus que estão ali quase morrendo de fome, as mães já estão até comendo seus filhos, tanta fome. Então eles vão fugir por aquele vale que vai se abrir ali, porque os exércitos inimigos de Satanás, do Anticristo, estarão ali cercando Jerusalém. Nós
Já fomos arrebatados lá no arrebatamento, antes da grande tribulação.